Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Tem um recadinho para você. No mercado há mais de 20 anos, o Vita é referência nacional em consultas ortopédicas, assim como em sessões de reabilitação, oferecendo soluções completas e integradas à jornada de saúde das pessoas. Os tratamentos são amplos, atendendo desde atletas que buscam alto desempenho até pessoas que possuem dores ou limitações de movimento. A conduta de tratamento segue protocolos baseados em evidências e nas mais recentes pesquisas científicas mundiais e são totalmente individualizadas. Contamos com o que há de mais atual em equipamentos e uma equipe multidisciplinar. O Vita faz parte do grupo Fleury, uma das mais respeitadas empresas de saúde no país. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. O nosso propósito é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Você sabe que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. E o nosso propósito é justamente o contrário. Então, já vai se inscrevendo para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito, que é trazer para você informação boa. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje temos a honra de receber aqui dois fisioterapeutas do Vita Ortopedia, o Arthur e o Cláudio, que vão nos falar sobre reabilitação, dores nas costas, dor de coluna e essas outras situações tão relevantes. Fica aí, não sai de jeito nenhum. Obrigado, Arthur, obrigado, Cláudio, pela presença, é uma honra tê-los aqui. A gente que agradece a oportunidade que vocês estão abrindo de conversar com o público. Vocês seriam o meio da gente trazer uma informação mais apurada para quem tem interesse nesse assunto de dor lombar, que todo mundo passa por esse tipo de dor, e a reabilitação no geral, porque hoje o mundo é movimentado, é dinâmico, então muitas pessoas precisam manter a saúde física também. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui e acompanhar com vocês aí essa discussão, trazendo notícias boas para a saúde dos nossos pacientes, para tirar dúvidas das mais simples possíveis para as pessoas terem uma boa qualidade de vida. Vamos compartilhar conhecimento. Cláudio, Arthur, sejam bem-vindos novamente. Como bem dito pelo Dr. Sidney, são fisioterapeutas do Vita. A gente vai conversar sobre reabilitação ortopédica. Não é tão simples quanto parece, né? Não. O que se esperar de uma reabilitação ortopédica? É um mundo sempre em movimento, a gente está estudando, descobrindo coisas novas, quebrando paradigmas anteriores, antigos, né? Então você tem que estar sempre antenado para trazer o melhor possível para o seu paciente ou para o seu cliente. O que a gente espera de uma reabilitação é a recuperação. No nosso caso, é a recuperação física, da saúde física. Então a gente tem meios de avaliação e de planejamento para entregar o melhor resultado possível para as pessoas. Isso contando com a participação, claro, de outros excelentes profissionais, mas também, e quase que um 50% do paciente e do profissional. É isso mesmo, Cláudio? Isso é verdade, né? Sempre a gente comenta muito com os nossos pacientes que o sucesso do tratamento é a adesão às tarefas. E o nosso objetivo não é simplesmente só tratar naquele momento, mas sim orientar a qualidade da saúde desse paciente. Mostrar para ele que, exemplo, a atividade física é uma atividade de solução para a saúde. Um remédio natural que muitas vezes pode ser feito no parque, na rua, em pequenas caminhadas, que vai mudar seu estilo de vida. Mas eu sei que não é fácil para todo mundo. Sim, a reabilitação ortopédica mais comum que vocês encontram no dia a dia, tem alguma área específica no corpo que seja mais frequente? No nosso caso, o serviço acolhe muitas queixas, né? Então a gente já se fez essa pergunta, já tentou levantar esse tipo de dado. É claro que a queixa lombar, a queixa de coluna em geral, ela é campeã, mas a gente tem uma diversidade muito grande de quadril, por exemplo, que há um tempo atrás não era tão evidente. Hoje, quadril é super importante, cresceu muito em termos de incidência de lesão. O ombro também, por ser uma articulação muito complexa, com bastante movimento, tem uma incidência bastante forte. Depois a gente pode classificar joelho e tornozelo também como altas incidências de lesões. Agora, é difícil a gente escolher, né, Cláudio? Eu acho que primeiro é coluna e depois vem todas as outras articulações. A gente percebe assim que as dores lombares elas estão no teto principal, né? O problema de coluna vertebral como um todo. E na sequência vem as doenças degenerativas, né? As osteoartrites, são as artroses da vida, que são as doenças que todo mundo vai ter ou tem, e quem não quiser, só se for passar por uma fase mais rápida, mas a ideia é que todo mundo desenvolva isso
E hoje é um cuidado muito pela saúde dos pacientes com dor lombar e com as doenças degenerativas, né? Mas como o Arthur disse, hoje está evoluindo e cada dia que passa as pessoas estão procurando mais a ajuda, o apoio e automaticamente as incidências de doenças também estão sendo mais presentes. E o que vocês atribuem, né? No caso, o Arthur, que está mais na parte de gestão também hoje, né? E também atende lá no Vita. Mas o que vocês atribuem essa maior incidência hoje? Ou é um maior acesso, ou um maior número de praticantes de promoção de saúde? Porque o que eu, como médico, vejo, né? Quando eu saí da faculdade, já faz um bom tempo, a parte de exercício, de atividade física, começava-se a pensar muito nisso e hoje existe uma explosão desse tipo de atividade, graças a Deus, né? Que todo mundo tem essa consciência que o exercício é fundamental, né? E às vezes, e também sempre fala aqui, né, Cláudio e Arthur, isso independe da idade, do peso, do sexo, não importa. Exercício é bom para todo mundo e todo mundo vai achar o seu. Mas o que vocês atribuem esse aumento importante da procura da fisioterapia, né? O que vocês viram nesses últimos tempos? A gente pode analisar de diversas maneiras, né? Mas se você olhar, a população está aumentando. O Cláudio colocou bem a questão das doenças degenerativas, porque a nossa faixa etária, a nossa pirâmide etária, ela está modificando. Então, ela tá... A expectativa de vida está aumentando. Está aumentando, as pessoas e a pirâmide estão também. Isso. Então, isso é um fato óbvio, uma consequência óbvia. A questão da informação, da conectividade, trouxe evidência muito maior sobre esses casos, né? Então, agora a gente tem uma noção melhor do que antes. Muitas coisas ficavam ocultas que hoje a internet ou a digitalização trouxe à tona. E tem uma questão também de... A fisioterapia em si, ela cresceu muito nesses últimos anos. A parte de pesquisa, de evidência, de resultado, ficou muito mais apurado. E a gente pode ver hoje em mídia, em novela, em série, falando muito sobre fisioterapia, inserindo esse tema nas histórias, né? Então, acho que tudo isso contribui para a gente visualizar a quantidade dessas doenças, mas também as pessoas procurarem o tratamento da fisioterapia em si, né? E na prática, para quem está ouvindo a gente, né, Cláudio, como que se chega no fisioterapeuta? Então, o cidadão lá comum está lá jogando seu futebol de final de semana, ou indo para sua academia 3 vezes por semana, e aí ele precisa sentir uma dor necessariamente nas costas, ou qual que é o caminho adequado para que ele possa se cuidar de maneira correta, né? Então, como funciona esse caminho, na sua opinião? Normalmente, o caminho natural que o paciente acaba acontecendo, ele vai passando pelo médico, o médico evolui na sua avaliação e encaminha para a fisioterapia. Esse é o caminho mais tradicional e comum. Tradicional e comum. Então, o médico, na verdade, que trabalha com esporte, que trabalha com exercício, tem que ter um fisioterapeuta trabalhando em conjunto. É quase impossível. É impossível trabalhar sem, né? Normalmente, a gente percebe isso. Então, tem uma adesão do médico a um fisioterapeuta. Normalmente, eles montam a sua própria equipe e acabam evoluindo para isso. Mas hoje também acontece muito do próprio fisioterapeuta desenvolver o seu negócio e ele começa a receber o seu paciente pela identidade da profissão. Sem dúvida. Automaticamente a nossa profissão é muito jovem, comparada a dos médicos principalmente, nossa, é super jovem. Sem dúvida. Então as pessoas estão conhecendo, está ocorrendo uma educação na nossa sociedade em procurar não somente o tratamento, mas também como a prevenção. Isso. E o tempo também difere do tratamento médico-paciente com relação fisioterapeuta-paciente. Sim. As sessões de terapia junto do profissional de fisioterapia com o paciente é muito mais longeva do que com o médico, né? A gente percebe isso porque criam-se vínculos diferentes, né? O médico, você tem a consulta, você tem o retorno, você tem etapas um pouco mais distantes. A fisioterapia, dependendo da frequência com que você vai, são, sei lá, num pós-operatório agudo, por exemplo, você vai no mínimo 3 vezes por semana. Você vai 20 sessões, 30 sessões. E são protocolos que podem variar, sei lá, tratamentos com sessões de quantidade pequenas, mas também tem protocolos que você leva 6 meses, você leva 9 meses para reabilitar. Claudio, então, vamos falar um pouquinho desses protocolos, que eu sei que você está mais com a mão na massa. Sim. Os protocolos para uma reabilitação na lombar. Sim. Qual que é o passo inicial? Quais são os protocolos? Se a gente parar para pensar o que a gente mais utiliza para o tratamento de dor lombar, a base principal, a ferramenta ouro, é o exercício. A reeducação funcional ao exercício. Peraí. Esse tema é muito importante. Alguém está com dor na lombar, fez uma cirurgia ou qualquer tipo de lesão? Sim. Ela tem que fazer exercício, é isso mesmo? Sim. O que tem que acontecer? No primeiro momento, os pacientes chegam com dor, com desconforto.
e isso promove insegurança. Aí você vai fazer ela fazer exercício, é isso mesmo? Aí o que acontece? Vamos lá, né? A gente vai começando de uma forma mais gradual, fazendo técnicas para modulação da dor, diminuição da intensidade da dor, às vezes a própria massagem, agulhamento, algum recurso terapêutico manual. Ótimo. E eventualmente até sem remédio. Sem remédio. Né? Eventualmente, às vezes com, né? Isso. Aí o que acontece? Você faz essa parte de terapia manual, então a dor melhora e esse paciente vai ter um conforto. Mas o mais rápido possível, a gente introduz pequenas atividades que vai trabalhar a flexibilidade do paciente, que vai trabalhar a mobilidade. Porque o paciente que está com dor lombar ficar sentado, parado ou deitado, a dor vai se intensificar. Esse paciente precisa se movimentar, mas muitas vezes está com dor e tem medo. Então a gente ensina algumas estratégias para que ele se movimente, tenha um bom controle motor, para que ocorra a sua função com mais qualidade, com segurança. E aquela história que a dor, seu corpo vai dar o sinal da dor, e aquela hora aí você precisa parar, nessa modulação que você falou, isso continua valendo. Então a dor é um sinal de alerta. Então, quando ele volta à prática de exercício sem ficar sentado, sem ficar deitado, para não piorar, mas com respeito à dor. Sim, todos nós na área da saúde, a gente vai ter que sempre respeitar a dor do paciente. A gente sabe só para não ficar dúvida, na verdade, quem está nos ouvindo, né? Não, Fala, mas eu tô com dor? Me conta essa história aí. Como que a dor entra nesse cenário? Muito bom. A gente vai ter a dor, exemplo, aguda, aquele momento que você foi pegar um peso, foi acontecer algum trauma direto, travou as costas. Normalmente o paciente procura o médico. Vai para o pronto atendimento, faz o atendimento primário. Normalmente entra com medicamentos e a gente vai fazer o controle da dor. Mas de uma forma gradativa, a gente introduz os exercícios de uma forma exponencial. Exercícios pequenos, ativação do abdômen, trabalhar uma flexibilidade mais controlada, uma coisa muito simples. O paciente escuta, vai fazer exercício, acho que vai agachar, pegar peso. A gente faz pequenas tarefas no qual vai promover segurança e respeitando a dor. E muitas vezes o exercício, ele libera uma grande quantidade de endorfinas. E automaticamente a intensidade da dor diminui. Então o paciente tem coragem, menos dor. Isso favorece o movimento. E um ciclo virtuoso que vai melhorando a dor, melhorando a flexibilidade, a força. Sim. E tratando essa dor da maneira melhor possível. Sim, né? sim. Que é sem remédio, sem cirurgia, que claro, às vezes são necessárias. Se fosse graduar a dor, na hora da lesão, fui abaixar, levantei uma caixa, não estava muito bem preparado, travou a coluna. Graduação 10. Na fisioterapia, a graduação vai estar onde, mais ou menos, numa intensidade de dor? Eu sei que é peculiar, única a dor, mas numa média, a pessoa chega com uma dor nível 5? De 0 a 10? Normalmente os pacientes chegam com dores de moderadas a alta. Que normalmente você vai classificar a dor de 0 a 3 pontos aí na escala de dor leve, de 3 a 5 dor moderada, certo. Acima de 5 dor alta. A gente sempre recebe nessa transição de 5 a 8 pontos na escala da EVA. Raramente chega o nosso paciente com escala 10. Porque normalmente quando ele está na escala 10, ele normalmente procura um atendimento médico. E tem sessões de fisioterapia que você citou o protocolo. Dentro desse protocolo, já vi sessões de fisioterapia, já passei pessoalmente por diversas sessões de fisioterapia. Sei que é um esforço que depende muito da pessoa, depende muito do profissional. Não é fácil. Não é fácil. E os choques, os famosos choquinhos? Vocês utilizam? O Arthur já tá rindo ali, ó. Não, a gente utiliza. O que acontece? Na história da fisioterapia, o famoso choquinho, ele era o tratamento principal. As pessoas lançavam mão de aparelhos e tal. À medida que a gente foi crescendo em relação a evidências e foi percebendo que o exercício se torna um padrão ouro para tratamento, porque o corpo requer esse tipo de estímulo, a gente usa como complemento. Por exemplo, o choquinho que você falou é um cuidado complementar, não é uma coisa que antes você ficava baseando o tratamento só nisso. E tem uma questão muito interessante que a gente aborda hoje dentro da reabilitação, que é a seguinte: quando você tem um estímulo de dor, principalmente quando ele é crônico, o seu cérebro, ele grava esse estímulo. Então, ele fica com áreas hipersensíveis. A exposição ao exercício tem que ser gradativa para você fazer o sistema nervoso entender que aquele estímulo não é mais nocivo. Porque, apesar de não ser nocivo, o cérebro continua entendendo que sim. Então, você vai... Aliás, tem essa questão do sistema nervoso, tem o medo da pessoa. Então, você vai expondo a estímulos não nocivos, você vai melhorando o limiar de dor dessa pessoa, aí sim você entra em fases mais avançadas de força e resistência.
Então também não é uma coisa assim, eu tenho dor lombar, então vou lá fazer exercício que eu vou melhorar. Exato. Você tem que ter estratégias para saber E um profissional, senão pode piorar, inclusive. um profissional piorar. habilitado monitorando Sim. de perto essa situação, né? É. E você falou do choquinho, né? Mas dentro dos nossos protocolos de reabilitação, hoje o conceito de Qual que é interdisciplinaridade... o nome desse choquinho? São várias correntes, né? A gente classifica como corrente de média frequência, de baixa frequência, cada uma tem um nome. Se a gente for listar aqui, sei lá, a gente vai chegar nos 20 nomes de corrente, Cláudio. O nome mais famoso é o TENS, né? Que o todo TENS, mundo fala, né? Aquela Ok. corrente, assim, para analgesia empregada com mais antiga, mas é o TENS. Bacana. Vamos deixar com um choquinho. Pode Pessoal deixar. de casa. É o popular, não tem como Isso. tirar isso já. Mas dentro dos protocolos, a gente está falando da interdisciplinaridade. E dentro da própria fisioterapia, no nosso segmento de protocolo, a gente conta com o fisioterapeuta ortopédico, que é aquele tradicional de solo e tal. Mas tem a fisioterapia aquática, que para dor lombar ajuda muito a tirar carga, a encorajar o paciente a fazer movimento. A água quente ajuda no relaxamento, então isso traz benefícios. A gente tem o fisioterapeuta osteopático, que a osteopatia também é uma outra terapia que vem crescendo. A gente tem o Pilates numa fase final, que o Pilates hoje já tem algumas evidências. É exercício puro, né? Então tem algumas evidências que isso também ajuda no processo. E dentro do nosso protocolo tem até o profissional de educação física, que foge um pouco da nossa área, mas é um cara que complementa nessa fase final e ele vai dar o segmento do paciente. Porque não adianta você só acabar a dor e acabou o tratamento. Você tem que estimular o paciente a continuar essa questão de saúde, de prevenção, de estímulo. Porque se ele continuar no mesmo hábito, a chance daquela dor retornar é quase Ele volta, certa, né? Ele volta. Arthur, aproveitando também que nosso assunto é reabilitação, mais dor lombar, mas vale para todas as articulações e para todas as outras dores relacionadas. Mas eu queria fazer uma pergunta. Em relação a homens e mulheres, como que é essa frequência dentro lá do Vita, do trabalho que vocês fazem? Vocês veem uma diferença? Quem é mais acometido? Ou é igual? Como é que é? Porque tem essa história toda de o homem ter uma resistência diferente, da mulher ser mais, né, resistente No choquinho, à quem dor. grita mais? Não, isso não precisa nem perguntar. Isso a gente já sabe. Tenho certeza, né? Digo Somos da nós. procura. A procura é mais, são mais homens? Olha, a incidência, a gente tem dificuldade mesmo. Nosso público, felizmente, a gente atende bastante gente e a gente não consegue categorizar o gênero que tem maior incidência. O Cláudio É pode parecido, até- então. É, É semelhante. Semelhante. principalmente porque a gente atende uma quantidade de lesões e Claro. de doenças grande. Então acaba ficando um pouco difícil da gente determinar. Mas desculpa, eu ia E pegar entre um gancho atletas e não atletas, tem diferença na fisioterapia? Existe, o nosso DNA, por exemplo, da nossa empresa sempre foi atleta, então a gente cresceu muito nesse segmento. Só que não dá para você cuidar só de atletas. Então temos algumas unidades em São Paulo. E aí o que acontece? Dependendo da região que a gente está, tem uma unidade, por exemplo, que o nosso público prevalente é idoso. É isso que eu ia perguntar. Em relação às idades, seria a minha próxima pergunta. Você acha que hoje, né, em 2024, cada vez mais cedo acontece a procura tem mais incidência cada vez mais cedo de doenças, de dores lombares ou outras articulações? Sim, tem dois aspectos. Com certeza, quando a gente fala de dor lombar principalmente, o público... Existe uma frase em literatura que é clássica, né? Que fala que 80% da população tem dor lombar ou vai ter em algum momento da sua vida. Então, se a gente for pensar em Brasil, o censo aí de 22 trouxe 203 milhões de pessoas. Se a gente for pensar nessa estatística, a gente vai estar falando de 160 e poucos milhões de brasileiros que vão ser acometidos por dor lombar. Então, e a questão da faixa etária, o que a gente percebe é que ela está reduzindo um pouco. Cada vez mais cedo. Por quê? Porque a gente está no mundo moderno, grandes metrópoles têm trânsito, a posição que você tem mais carga na coluna é a posição sentada. Então você fica no trânsito brecando e acelerando, brecando e acelerando. Você fica no escritório, você fica em reunião online, você fica no celular, você Videogame. fica vendo TV, streaming, filme. Então isso acabou trazendo esse sarrafo um pouco para baixo. Então pessoas mais novas estão aparecendo mais pra gente. Isso tem a ver com aquela história, Cláudio, de que o ser humano é feito para se movimentar o tempo todo. Sim. Faz sentido isso? Então Faz hoje sentido. cada vez mais controle remoto, conforto, isso tem que ser repensado. Sim, a promoção da saúde para o paciente tem que pensar no movimento. E tem que ser feita uma educação, que não só pelo fisioterapeuta, mas sim também pelos preparadores físicos. Porque eles têm que fazer na base da pirâmide lá, pensa lá na infância, na educação infantil, tem que ser promovido a saúde. Eu tenho um filho atleta.
Então, assim, eu percebo que da sala dele lá nós temos 40 pessoas, 40 crianças, só 2 pessoas praticam atividade física. Olha que absurdo. Então você para e fala assim, como o sedentarismo está presente já na infância. Obesidade. O clube no qual eu trabalhei um período acompanhando meu filho, a gente tinha 17 crianças obesas, sendo atletas. Então imagina assim, então essa educação tem que vir lá de baixo. Então se a educação para o exercício, para a funcionalidade, para a alimentação ocorrer, a gente pode corrigir isso na linha do tempo. Eu acho que isso mudou um pouco. Hoje o valor dado a esse assunto é muito maior do que já foi, mas ainda está longe de ser o ideal, né? Você vê que nas escolas, mesmo a gente também tem os filhos, na verdade eu tenho até neto. Então, você vê que realmente a educação física, na própria faculdade, as pessoas ainda negligenciam muito aqui nesse país, né? E isso reflete depois na condição de saúde. Sim. Então a ideia da gente conversar aqui, a ideia do Vita é realmente promover saúde, que é prevenir, se prevenir antes de ter lesão, correto? Sim. De que forma a fisioterapia ou Vita ou esse tipo de abordagem, né, consegue pegar um cidadão não atleta, que pratica exercício mais de 150 minutos por semana. Como que a fisioterapia consegue trabalhar com uma situação dessa? Falando do gestual, do exercício, do esporte, como seria isso? Você, durante a avaliação, é super importante você escutar a pessoa. Não só da parte física, de sintoma, mas você entender como que é a rotina dela, como que são as relações sociais com ela, relação no trabalho, relação com a família, porque esse estresse todo influencia. Mas eu acredito que um exame físico bem apurado, você já consegue bastante coisa. E aí tem a questão de tecnologia, que hoje a gente consegue mensurar com dados objetivos. Com aparelhos mesmo. Com aparelhos mesmo. Me conta um pouquinho também depois desses aparelhos. Tá bom. A gente consegue mensurar, por exemplo, força muscular para ver o equilíbrio. Então, existem parâmetros normativos, parâmetros de normalidade, que você fala, aquela diferença até aquele nível é ok. Passou daquele nível, já acende um alerta. Mesmo que a pessoa não tenha sintoma, aí você indica um trabalho preventivo. E a pessoa que vem com sintoma, talvez seja só uma afirmação de que existe um desequilíbrio, e aí você consegue também trabalhar pautado em dado objetivo sobre aquela situação. Então hoje você tem equipamentos, né, que conseguem avaliar uma corrida, avaliar força em membro inferior, força em membro superior, simetria, e você consegue fazer um diagnóstico da normalidade ou não, né? Então com isso, quanto mais cedo a pessoa procurar, e você mesmo que só pratica exercício, também precisa se dar esse cuidado, né, que com certeza lá na frente vai fazer com que você não tenha lesões. E evite daí uma necessidade de tratamento por doença, né? Então, é uma cultura que na fisioterapia a gente batalha bastante, mas ainda não tem um resultado tão grande. Eu vou fazer um paralelo aqui que vai ficar bem claro. Você vai no dentista, você faz um acompanhamento, você faz uma limpeza preventiva. Exato. Você não precisa ter uma cárie, um canal para ir lá procurá-lo. A fisioterapia carece um pouco dessa cultura. Concordo plenamente. E aí, se a gente conseguir estimular, com certeza as pessoas vão ter, primeiro, uma educação, um autoconhecimento melhor. E segundo, se elas tiverem algum problema, vai ser muito mais fácil de você cuidar depois. Não vai ser tão complexo, ou não vai chegar num grau difícil. É muito comum as pessoas falarem assim, eu comecei com uma dorzinha. Aí eu falo assim, então vamos fazer uma avaliação, vamos fazer alguma coisa. E a pessoa não aparece. É batata. Eu falo assim, daqui a 3 meses, 2 meses, ela vai aparecer porque a lesão agravou. E aí, para nós, fica mais complicado também. O fato do Vita ter iniciado o seu trabalho com atletas possibilitou, acredito eu, assim como até na Fórmula 1, fazendo uma comparação. Na Fórmula 1, a gente tem alta tecnologia para carros extremamente potentes. No esporte, nas lesões, na reabilitação, em atletas de alto nível, nós temos, assim como na Fórmula 1, aplicamos o máximo de tecnologia e conhecimento possível e conseguimos trazer para pessoas normais como nós ou atletas amadores? Pode falar, Cláudio, mas olha, excelente ponto, viu, Moisés? Gostei dessa pergunta também. Excelente ponto. Porque isso é o maior interesse de quem está ouvindo, né? Qual o recurso que eu tenho disponível para mim, né? Igual você quer andar num carro igual de algum corredor, a gente consegue fazer isso na fisioterapia? Olha, na verdade, sim. A gente tem muita tecnologia envolvida no Vita. A gente tem equipamentos de linha, de top de linha. Os melhores do mundo a gente tem dentro do nosso processo. Facilita muito a nossa reabilitação, facilita muito o nosso processo. Então, assim, automaticamente a gente consegue promover a qualidade do atendimento com mais precisão.
Mas as pessoas também que não têm condição, que não têm a capacidade financeira de comprar equipamento de alta qualidade, conseguem ter uma reabilitação também precisa, consegue fazer um trabalho também muito bem feito. Porque a nossa profissão ela foi muito banalizada nos anos passados aí, porque todo mundo só fazia o calor e o choquinho. E não fazia um tratamento devido. Fazia um tratamento de meia hora, 35 minutos, 40 minutos. E hoje em dia não, a gente preconiza nesses recursos, mas se o fisioterapeuta tiver uma boa avaliação objetiva e subjetiva, uma avaliação clínica precisa, uma boa mão, uma boa precisão diagnóstica, independente dos equipamentos também, a reabilitação vai acontecer com qualidade. A sessão de fisioterapia de uma reabilitação de uma lombar, ela tem um tempo médio e dependendo da lesão, qual que é o tempo de tratamento? Pode variar de uma semana até 2 anos? É porque assim, quando você fala em dor lombar, é um espectro bem grande, né? Então, por exemplo, tem dores musculares que você vai vir relatando para mim que vai ser facilmente uma resolução muito fácil. Agora você pode ter talvez lesões mais aparentes que vai demorar um pouquinho mais. Então é difícil você precisar um tempo médio, porque primeiro você tem que ter o diagnóstico. Uma coisa que a gente conversa muito com a equipe é assim, você tem que saber de onde que está vindo essa dor. Existe a dor lombar inespecífica que a gente fala, mas dentro da avaliação você tem que procurar saber se é do músculo, se é da... Redes sociais falam muito sobre isso, daí que o ciático virou vilão da dor lombar. É isso aí mesmo? Vocês ouvem muito isso? E é muito confundido, por exemplo, com tendinite glútea. Porque a pessoa tem uma dor próxima do trajeto do ciático e aí já chega e fala, olha, tô com dor na coluna, tô com dor no ciático. Quando a gente vai fazer o exame, a gente fala, ó, pode ficar tranquilo que não é a coluna, é o seu glúteo, é uma sobrecarga, uma tendinitezinha aqui, falando de maneira superficial. Mais simples do que uma inflamação no ciático. Muito mais simples. E o tempo da sessão? Pode falar, você comentar outra coisa? Só complementar um pouco o que o Arthur falou, é importante assim, que o Arthur precisou em relação que não dá para ter uma decisão de tempo preciso, mas normalmente uma dor lombar leva em torno de 6 a 8 semanas para ter uma boa recuperação. Então, o paciente com dor lombar... Quantas vezes na semana? 3? Qual é a frequência daí? Uma frequência por volta de 2 a 3 vezes por semana, entre 1 mês e meio e 2 meses é um tempo bom, assim, normalmente para o paciente voltar praticamente... A correr, por exemplo? Dependendo do paciente, sim. Aí minha pergunta vai ser, o paciente já corria antes? Porque uma coisa assim, o que acontece nas nossas perguntas de pacientes, mas eu posso correr? Pode. Eu posso agachar? Pode. Pode fazer, tem que fazer exercício. Eu até brinco, a senhora não faz atividades no seu dia a dia que a senhora agacha? Sim, falei, então. Então a gente está sentado na cadeira, levanta, lógico que pode fazer. Mas posso correr? Pode. Aí eu falo, devolvo a resposta. A senhora está preparada para correr? A senhora já correu antes? Não, nunca corri. Falei, então a gente precisa preparar o seu corpo para essa tarefa. Então, como o Arthur falou sobre a avaliação periódica, é isso. Eu acho que isso é um grande ponto, né? Que é a questão do cidadão que está lá, ele já começa a entender a necessidade de sair do sedentarismo. Para você entender, tem que sair também. Menos de 150 minutos por semana você é sedentário. Então, se você está praticando 3 vezes de meia hora caminhadas, na definição da OMS, você é sedentário e não está tendo os benefícios de um praticante de exercício. Ao mesmo tempo que você, independente da idade, do sexo, do seu peso, você pode começar a praticar. Então, para que você não seja sedentário, no mínimo 150 minutos. Então, esse que é o ponto. A importância da fisioterapia hoje, que todos podem ter acesso, né, para evitar lesões. Né? Então, procure já um profissional desde o começo. Por exemplo, quem vai começar aí na criança, né? Já é possível ter essa aplicação, orientação no esporte, ou você de casa, assim como passou pela minha cabeça, tem necessidade de fisioterapia preventiva na criança? Então, isso é questão do dentista, é isso que a gente está falando. Eu acho que tem que mudar essa cultura. Perfeito. Né? Mudar essa cultura, sim. Porque nós todos aqui, nós vamos no dentista de vez em quando para, sei lá, 6 meses, 3 para limpar, não tem doença nenhuma. Né? E o fisioterapeuta acho que também tem que estar... Isso vale para tudo, né? O cuidar como um todo. Mas ainda não temos isso no Brasil. Quebrar a cultura, inclusive, com essa minha fala, né? Tem necessidade de criança ir no fisioterapeuta? Sim. Eu diria que assim... Benefício? No mundo ideal, a gente poderia acertar tempos para fazer como se fosse uma avaliação preventiva. Mas eu acredito que a atividade da criança de educação física, de brincar, já é uma prevenção, já é um estímulo para ela. Então... Não que há necessidade de se passar num fisioterapeuta.
A gente vê ao longo do curso se a criança desenvolve alguma deformidade ou alguma assimilaridade muito grande ou algum sintoma, aí sim. Talvez, repetindo, no mundo ideal sim, mas não que haja uma necessidade. Eu não vejo por esse ponto de vista. Eu tenho a experiência de cuidar de crianças por causa do meu filho, né? Então, assim, tive praticamente 2 anos e meio que estou trabalhando com futsal. E eu acompanho muitas crianças entre 7 e 10 anos, na fase da iniciação. E eu percebo, assim, que para as crianças que são pseudo-atletas, eu uso esse termo porque treinar 2 vezes por semana a gente não pode falar que é atleta profissional, mas são crianças que têm uma alta demanda de atividade física, acontece, assim, que o dado de fortalecimento, de controle motor precisa ser trabalhado. Como o Arthur disse, eles brincam, gostam de jogar bola, gostam de pular na árvore, gostam de se divertir. Isso é importantíssimo para a criança. Então, um trabalho preventivo, alguns trabalhos mostram que reduz a chance de lesão em crianças. Porém, a criança nunca pode deixar de ser criança. Ela tem que brincar, tem que incentivar a atividade. E o que acontece muito no ambiente da criança esportista é o pai colocar suas emoções no filho. Então eu vejo muito isso, convivo com isso. Os pais não foram o Neymar, mas querem tornar o filho o Neymar. Sim, os seus desejos ideais no filho. Ô, Moisés, voltando um pouquinho, quando entra essa questão de pseudo-atleta, que aí o filho do Cláudio é o cara que ele já tá no espírito de competição. Aí já muda um pouquinho, já vale a pena você, de repente, fazer uma visita. Isso. No momento, na maioria das vezes, eu acho, né, que a grande maioria das crianças são, obviamente, normais, brincam, jogam bola na escola. Mas acho que a qualquer momento que precisar subir um degrau, né, que vai entrar num esporte de maneira mais intensa, ou tem alguma diferença das outras crianças, uma dor, uma dificuldade, acho que vale a pena, né, aproveitar esse recurso, mudar essa mentalidade. Todo mundo vai sair ganhando, né, e aí principalmente a criança, principalmente os pais que vão ter essa criança vai garantir nela um desenvolvimento saudável na fase adulta, né? Por exemplo, você falou do seu filho, você não acaba orientando na sua profissão de forma que ele trabalhe dentro do futsal, por exemplo, de maneira adequada? Sim. Né? É possível, por exemplo, na fisioterapia, você acompanhar cada gestual em cada esporte? Na corrida, vai falar sobre tornozelo, né? É possível. O Ronaldo Fenômeno, ele comentou num desses podcasts, não me recordo qual, recente, inclusive. Recente não, 1 ano, 1 ano e meio. Que na época, quando ele se machucou da primeira lesão, ele foi pra seleção brasileira e tal. E no treinamento, ele tinha o mesmo treinamento que, por exemplo, um lateral esquerdo. Que corria o campo inteiro 2 vezes mais que ele. Há pouco tempo, né? Há pouco tempo atrás, sim, não faz muito tempo. Exato, falando do ponto de vista da história da fisioterapia, de medicina e esporte, pouco tempo. E ele falou, meu treinamento não era do meu gesto, estava errado o meu treinamento na época. Eu colocava para correr com o Cafu, mas não corro igual o Cafu, minha função dentro do campo é diferente. A fisioterapia estuda isso também. Sem dúvida, a gente pode compartilhar aqui com os biomecânicos, que eles são grandes pesos para esse sucesso, porque a gente tem muito estudo biomecânico falando do esporte, dos limites, de parâmetros. Então, até na própria reabilitação, quando você vai devolver o atleta para a função, você faz esse gestual, você faz esse específico. É claro que você tem que construir uma base. Todos os jogadores correm, então você vai trabalhar corrida. Mas a função de um lateral, de um Cafu, de um Ronaldo, são diferentes. Então, você tem que trabalhar de maneiras diferentes os dois. Isso para atletas... no Vita, vocês fazem esse tipo de tratamento ou reabilitação? Qual que é o trabalho com atletas na questão do gestual? Então, quando a gente trabalha assim com o atleta, a gente vai primeiro, né? Se o fisioterapeuta não tem vivência no esporte. Exemplo, eu trabalhei com a natação um período da minha vida profissional. Então, eu tive a vivência e a experiência desde do início da minha carreira para frente. Falar, poxa, aprendi um pouco sobre natação, sobre esporte, mas nunca nadei. Então, assim, o fisioterapeuta, às vezes, ele estuda em livros, vai estudar a parte biomecânica e tenta refinar, mas fazer a reabilitação voltada para as adaptações do esporte. Então, um esporte tipo overhead, né? Os atletas que fazem os movimentos acima da linha do ombro. Jogador de vôlei, basquete. A gente tem que ter um cuidado específico, mobilidade escapular, o fortalecimento específico do ombro, o que tem que tomar de cuidado para esse tipo de lesão específico, para esse esporte. A gente tem que ter essa atenção absoluta. Isso é a fisioterapia preventiva. Mas até para o tratamento. Até para o tratamento. Para as duas. Serão os mesmos movimentos, o mesmo protocolo?
protocolo não, mas movimentos, prevenção e o tratamento e a reabilitação? Se a gente for para pensar, Moisés, em relação ao exercício específico, é muito semelhante. Mas a especificidade do treinamento é diferente. Quando eu falo exercício, eu posso entrar com exercício muito leve, com baixa demanda de carga, como posso usar um exercício de alta complexidade. Então, essa nomenclatura para todo mundo que está acompanhando a gente entender. Então, um exercício, às vezes, na reabilitação, vai ser um exercício de mais baixa intensidade, com uma carga bem mais controlada. Quando ele já está na prevenção, pode ser que a gente entre com demandas maiores, cargas de treinos maiores, e eu tenho que acompanhar junto com a preparação física, porque eu também não posso estourar o volume de treino. Senão você vai machucar o atleta ou a pessoa. Isso, então a gente tem que ter muito cuidado, porque o dado de prevenção envolve uma equipe multidisciplinar. É o médico de esporte, que é responsável pela equipe, o psicólogo, o fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, todo mundo olhando para o atleta. E aquilo que você comentou do Ronaldo Fenômeno, todo mundo tem que olhar para a especificidade daquele atleta. Porque quando o atleta procura a gente na clínica, a gente tem que entender o que ele faz. Hoje, o maior público que a gente atende lá no Vita praticamente são corredores. Então, são as pessoas que gostam de correr. Mas será que estão capacitados a correr? A gente usa, será que sabem correr? Porque cada um tem um tipo de corrida específica. Será que o corpo daquela pessoa está habilitado para isso? Isso é novo, né? Será que sabe correr? Porque correr por correr, você fala, poxa, mas não, tem diferença. E tá na moda, e tá na moda. E é bom estar na moda, né? Não vamos falar mal disso. É ótimo, mas vai gerando essa demanda, vai gerando essa necessidade da pessoa correr cada vez melhor e sem se lesionar, sem se machucar, não é isso? A gente entra num espectro bacana aí que na fisioterapia a gente percebe que as tendências esportivas vão chegando, dá 2, 3 meses esses públicos vão chegando para nós. O que eu quero dizer com isso? Uma época o Pilates estourou como uma moda. Eu recebi pacientes com lesões de coluna do Pilates. Veio o CrossFit. Aí o CrossFit super polêmico, todo mundo se machucando. Veio o beach tennis. O beach tennis veio muita gente com dor de ombro. Beach venceu. Coluna. É uma frase do Jorginho. Daqui a pouco vem o paddle, que o paddle agora tá crescendo. Sim. Apesar de não ser tão popular, aqui no Brasil ainda não, mas daqui a pouco chega. Então o que a gente percebe? Essas práticas, elas são ruins? Elas não são ruins. É a mesma coisa da corrida. A pessoa às vezes passa por alguma situação difícil na vida e acha fuga na corrida. Ela põe o tênis e sai correndo. É ruim? Não é ruim. Nenhum desses esportes são ruins. A gente não pode falar que eles são perigosos. O risco é da pessoa realmente não estar preparada, não estar ambientada para aquela carga. Para essa pessoa, qual é o recado de vocês dois para essa pessoa que quer começar a correr hoje? Isso. E agora, o que ela já tem que fazer? Procurar a orientação de um profissional da área da saúde, ou um fisioterapeuta, um educador físico, que tenha a capacidade de avaliar e ter condição técnica para introduzir a corrida. Quais são os riscos? Machucar o joelho, o pé, coluna. São lesões de sobrecarga. Já que falamos sobre ela, né? Normalmente são lesões por sobrecarga. Normalmente envolve muitos membros inferiores, né? O pé, tornozelo, joelho e quadril. São a linha primária que todo mundo atinge nas lesões de corrida. Coluna também vem na sequência, mas a gente percebe que são as lesões por sobrecarga. Começa facete plantar, tendinopatia do patelar, do Aquiles, aí começa com aquelas dores glúteas. Peraí, essas três você falou, não conheço o do Cláudio. É no pé? Isso, então pegar o tendão ali do calcâneo, tendão Sim, de na Aquiles. parte de trás. De trás. Ali pode ter uma irritação durante a corrida. Na frente do joelho pode ter uma inflamação desse tendão aqui em frente, esse osso da patela. Deixa eu fazer só uma interrupção. E aí essa hora, né, Moisés, Cláudio, Arthur, é a hora que a pessoa já tem que tomar uma atitude de procurar ajuda. Sim. Porque o ser humano, ele acaba falando, não, vai passar, resistente vai passar. à dor, Quando veja, são 6 meses de dor. É isso aí. E aí a lesão pode piorar muito. Pode. E aí aquelas 20 sessões de fisioterapia podem se transformar em 80. Mas é uma coisa que eu sempre me pergunto, como uma pessoa sem ser da área da saúde, eu quero correr, quem que eu devo procurar? Aí eu entro na internet. Procura quantos tipos de treinamentos são vendidos. Um monte. Agora, qual que é confiável? E porque todos, um é diferente do outro. Né? Aí eu penso assim, né? Como é que eu vou mostrar isso para o meu paciente? O quanto meu paciente tem que evoluir na corrida em relação a tempo e quilometragem? Que a literatura fala o que para nós? Você precisa aumentar por volta de 10% do tempo ou da quilometragem por semana. Por semana. Por semana. Isso a literatura
Traz. Escreve, Mas é muita legal. coisa também. É bastante, hein? É muita coisa. Mas então você Peraí, pro corredor amador, que nunca correu, começou a correr hoje, vai aumentar 10% do tempo em 7 dias? Isso, Ele correu 1 hora, vai correr 1h10 aqui 7 dias? Isso, a literatura preconiza isso, mas para quem já pratica a corrida. Perfeito. Agora, para quem nunca correu, quanto é que eu corro? Não tem a mínima ideia como que funciona. Na verdade, nem a É gente. individual. É individual. E depende, aí isso acaba, o começo precisa respeitar o seu corpo sempre e procurar um profissional antes de fazer bobagem e trazer uma lesão maior. Mas agora voltando um pouquinho na sua fala agora anterior, algumas falas anteriores, você estava falando sobre a reabilitação do ombro, do tipo de exercício. E no caso específico da coluna, Cláudio, quais são, acho que a pessoa que está ouvindo fica curiosa sobre isso, lá no Vita ou em outros espaços de fisioterapia. Da coluna especificamente, na prática, quais são os exercícios, quais são as movimentações que se faz na fisioterapia? Então, pensando em exercício, nós sempre iniciamos com, a gente fala do core, né? Que é o centro, que é o abdômen, a musculatura posterior da região lombar. A gente ensina o paciente a ter um bom controle dessa região. E abdômen. Abdômen e a musculatura posterior das costas, da região lombar. Que como se envolvesse a coluna vertebral. Funcionando como se fosse um cinturão muscular. E é o tronco, era o meio do corpo. Isso, é o centro ali, sustentação. né, de sustentação. Você ensina o paciente esse controle primário e aos poucos você vai evoluindo para os exercícios que começam posição deitada, posição sentada, para a posição em pé, usando um raciocínio básico de controle motor, e aos poucos você vai fazendo os exercícios de funcionalidade, que é o agachamento, o afundo, o exercício para começar uma pequena corrida. Então o paciente ele precisa passar por essa reeducação funcional. Porque eu trabalhei na natação, peguei vários atletas que são muito fortes, aí quando eu fazia uma avaliação do tronco, fraco. Porque nunca treinou direito. Porque nunca teve. Tá aí, por exemplo, um exemplo da promoção de saúde que poderia ter sido bem feita. Porque essa diferenciação do cidadão que Promoção é da profissional... saúde e aumento do desempenho. Não, isso que eu ia caso do falar. atleta. Vale a promoção de saúde, mas pro cidadão que é profissional, isso vai fazer toda a diferença para ele entre pegar um pódio ou não, né? Porque é o cara que treina completo. Qualquer detalhe a mais ou a menos Isso vai que fazer eu tava falando diferença. também do Cafu, do Ronaldo. Antigamente os jogadores de futebol treinavam só perna. Hoje você pega um Cristiano Ronaldo, um cara que é completo, que consegue fazer do corpo inteiro uma máquina de tirar ácido lático e de regeneração e consegue ter um funcionamento global muito melhor do que quem só treina a perna. E é importante chamar a atenção da parte de exercício, quando você ensinou o paciente as suas respostas funcionais e motoras, ele tem um bom controle motor, respondeu muito bem na fisioterapia, a gente já começa a introduzir na atividade futura que ele deseja. Que demais. Como? Caminhada. Vamos fazer exercícios que envolvam a caminhada. Corrida. Vai até incentivando a pessoa. Incentivando. E o principal, educando. Porque Esse é o maior ponto, né? Esse é o ponto mais importante. É mudar a cultura. é o hábito, né? O hábito. É ter o hábito de fazer uma atividade. Poxa, Cláudio, eu nunca fiz exercício. Como é que eu vou virar a chavinha, de repente? Então, a ideia é que você introduza a atividade, ensine os seus valores. E o mais bacana para nós, quando o paciente percebe que ele está melhorando e que ele consegue ter o autocontrole, que a gente vai ensinar na área da ciência como autoeficácia, né? O paciente tendo o autocuidado, isso é muito bom. Aí a coisa flui. Arthur, e você concorda com o que eu tinha falado? Que não tem idade, não tem peso, não tem homem, mulher, exercício vale para todo mundo? Sem dúvida nenhuma, porque a gente vê muitas pessoas se preocupando, eu tô fora do peso. Tudo bem, é melhor você estar um pouquinho acima do peso, mas ser forte do que estar no peso e não ter musculatura nenhuma. O risco talvez ali seja o mesmo. Então, a característica física não pode ser tão levada assim a ferro e a fogo. A questão é, você tem que se preparar para aquilo que você vai fazer. E ter a noção de que as coisas levam algum tempo. Você não pode ter ansiedade de querer já começar a correr amanhã e passar para 10 quilômetros. Fim do ano eu tô na São Silvestre. Tem que ser uma coisa gradativa mesmo. E a idade? A idade também Que não você importa acha? muito, não. Se o cara cidadão que está nos ouvindo quiser começar com 40, 50 anos, tranquilo. Vamos ao máximo, vai, 90, 80 anos. Por exemplo, Aldo Galo. Um abraço, Aldo. Sim. Esteve aqui conosco. Campeão brasileiro de calistenia. Cidadão sensacional. Começou com 50 anos. 48. Ele tem acho que 50 ele foi campeão. Começou com uns 46, Começou 48. com quase 50, né? E hoje é um cara que, né, não praticava exercício antes.
E é um exemplo, hoje esteve aqui com a gente, deu uma aula de saúde, de ser saudável. Então, idade, então... Nunca é tarde para começar a coisa certa e do jeito certo. Boa. Nunca Também é concordo tarde. plenamente. Com o avanço da tecnologia, tem algo já específico ou novo ou por vir na fisioterapia? A gente tem alguns recursos que são muito bacanas de realidade virtual. Então, às vezes, o paciente ele tem a insegurança do movimento. Aí você induz o movimento pelo seu campo visual. Então, ele se sente que ele está fazendo alguma atividade sentado, ele está sentindo os desafios do controle motor. É uma forma que já tem vários trabalhos na literatura também demonstrando isso. Mas como que é feito? O paciente usa um óculos de realidade 3D, como se fosse... Aqueles de videogame. De videogame. Ele começa a ter interação com a atividade e aquilo vai trabalhando no cérebro dele, induzindo ele ao movimento, sem que ele perceba. Que a gente chama de dupla tarefa. Então, o paciente está vendo algo e está realizando outro. Então, o paciente, às vezes, faz o uso do Wii, aquele videogame do Xbox, que você tem a interação com os joguinhos de realidade também. Então, o paciente, às vezes, ele vê a bolinha, busca. Faz, ele coloca, ele vai buscando. Um jogo de equilíbrio, tem aquela plataforma de equilíbrio que o paciente, como se estivesse no skate. Isso é atividade simples. Não é nada de alta complexidade, mas o paciente fica ligado numa televisão, e ele vai fazendo as suas atividades e tem um campo da mensuração. O equipamento faz isso. Além de proporcionar a qualidade do movimento, ele proporciona a mensuração. Quanto tempo ele demorou para chegar na bolinha? Então ele consegue dar a precisão. Então essas são umas tarefas que estão sendo introduzidas na reabilitação para os pacientes que a gente encontra dificuldade de trabalhar o controle motor. E a realidade virtual veio bem para isso. E quando você não tem... Você falou isso agora, vamos falar novamente. Mesmo não tendo os equipamentos sempre disponíveis, é possível também se reabilitar. Isso acho que é muito importante a gente falar, porque nós estamos falando de um trabalho de ponta do Vita, que é o top dos tops em atletas de altíssimo nível. Mas e para pessoa que também às vezes não tem esse recurso do equipamento da última geração, ou a inteligência artificial, ou o que você falou do óculos virtual, também é possível reabilitar-se sem esses equipamentos? Sim, principalmente o que o Claudio falou, tem uma questão de didática, né? E ser lúdico. Quando você faz a tarefa sem aquele foco de, por exemplo, eu tenho que levantar o braço. Não. Você tem alguns jogos, por exemplo, de tela que você faz o touch. Então, ele estimula você a fazer o alcance. Então, quando você faz por um desafio ou por uma competição, você tira o foco do movimento. Então, você está com foco na ação. É uma coisa um pouco diferente. E aí a pessoa... desculpa, eu falei da tecnologia, mas sem a tecnologia. Claro. A gente brincar com uma bola, a gente brincar com qualquer outro objeto. A gente fala... Teve um tempo que eu trabalhei na CD e a terapia, você não pode falar para a criança, olha, agora eu quero que você erga o seu joelho. A criança não vai fazer. Então você tem que criar mecanismos para fazer a pessoa chegar naquele movimento sem ser uma coisa direta. Então você vai ter que criar uma atividade lúdica para fazer isso acontecer. E não precisa da tecnologia necessariamente. Com a experiência dos dois, qual que foi o caso mais desafiador que vocês já tiveram de experiência? Agora eu vou ter que pensar um pouquinho aqui, porque desafio é o que não falta. Pelo fato de a gente ser referência, acontece que muitas Justamente pessoas... a pergunta... Por isso que ele perguntou. O que acontece? A gente talvez seja a última solução ou a última... a pessoa já vem com um caso bem mais complexo. Já passou em outros até chegar ao melhor recurso que é o Vita. Mas conta algum caso sem dar nome, se você não quiser. Se for um caso público, também pode até dar nomes. Olha, acho que um grande desafio para nós no passado eram os atletas, exatamente isso que o Claudio falou, porque eles já chegam super fortes. Então, a primeira pergunta você fala, o que eu vou trabalhar, já que o cara é um monstro de força, ou a menina é um monstro de força? E aí a gente começou a aprender a avaliar que existem fraquezas ali que você pode explorar. Igual essa que ele falou da natação, por Exatamente. exemplo, do core. Então, esses são casos clássicos e desafiadores para nós. Eu já peguei alguns casos de... Aí é um pouco complexo de dizer, são cirurgias que vão sobrepondo, ou por infecção, ou por algum acidente que aconteceu no meio do caminho, e aí a questão vai se complicando. Você tem que deixar o protocolo bem ajustado para aquele caso. Claudio, você lembra de algum caso que vem de cabeça, assim? Eu estava pensando aqui em qual caso específico, mas tem uma circunstância que me chama muita atenção. Com o tipo de estilo de vida que está acontecendo atualmente para todas as pessoas, diversos pacientes estão chegando para a gente com complexidades biopsicossociais.
São os fatores psicossomáticos, a parte psicológica, muito, muito acentuada. Influenciando muito na parte da dor, coluna, Isso. exatamente. Para as pessoas, Sensacional falar isso. Para as pessoas entenderem, né, assim, como que acontece. Então, às vezes você tem uma lesão que aconteceu, ela vai cicatrizar. O corpo da gente vai reparar o tecido. Mas por que esse paciente às vezes se mantém com dor? Porque junto com aquele trauma, aquela circunstância, gerou mudanças comportamentais aqui no cérebro. Então, o cérebro desse paciente que permanece com dor por muito tempo, segundo se a gente acompanhar os dados internacionais, acima de 3 meses é considerado já uma dor crônica. Então, esse paciente, além de ter a percepção da dor não pela lesão, mas sim pela somatização. O que pode influenciar, Cláudio? Vamos lá, dormir mal, uma alimentação ruim, não fazer atividade física, não ter um estilo de vida que traga conforto. Vários pacientes, eu trabalho tanto no Vita, tanto numa instituição pública. Então, eu trato de pacientes que não tenho como não fazer. Eu falo assim, Cláudio, eu não tenho como fazer atividade física, eu não tenho tempo. Porque eu preciso trabalhar. Eu falei, tudo bem. Mas isso acontece tanto no Vita quanto fora. Aí eu falei assim, mas e a prioridade? Porque vocês têm que mudar seu hábito, mudar seu estilo de vida. E sempre dá para achar um espaçozinho, né? Seja sair passear com o cachorro, subir escada, isso acho que é todo mundo. Isso é uma coisa que tem que mudar. Né? Se você trabalha, eles trabalham na Paulista, né? Em vez de pegar elevador, sobe 15 minutos de degraus, na hora do almoço, mesma coisa. Tem que achar um espaço. O nosso desafio como reabilitador é aquela coisa de você consertar o avião com ele voando. Sim. Consertar o motor do avião com ele voando. Então a gente não pode limitar as pessoas. Você não vai fazer isso na sua rotina. Você não vai mais trabalhar, você não vai mais sair. Não dá. Então a gente tem que encaixar aquilo que a gente precisa como objetivo de reabilitação na rotina da pessoa. E aí vocês perguntaram do caso complexo. Eu lembrei um caso que fui buscar. Eu atendi uma vez um piloto de avião, que aí ele saiu para checar a manutenção que havia sido feita no avião, ele caiu e ele fraturou todo o lado direito dele, braço, fêmur, ele teve uma fratura de bacia e ele fraturou também a mão esquerda e teve escoriações múltiplas, né? Então é o famoso politrauma. E ele chegava para reabilitação, o cara não conseguia se mexer em nada, ele não conseguia chegar de muleta porque não conseguia apoio. Não podia nem pôr o pé no chão, então ele chegava sempre de cadeira de roda. E aí a primeira vez que eu vi, eu falei, o que é que eu vou fazer com esse rapaz? Que estratégia que eu vou ter? Bom, enfim, eu tratei ele na piscina terapêutica. Quando eu coloquei ele a primeira vez na piscina terapêutica, o cara chorou e eu chorei junto. Porque ele se sentiu totalmente independente. Ali ele poderia andar, porque ele já estava num nível que a água tira 70% do corpo dele. Então ele já estava num nível que ele poderia ter um pouquinho de carga, ele conseguia movimentar os braços, ele não tinha o risco de queda, então até hoje eu me emociono, o cara Legal, chorou na minha frente, junto, a gente se abraçou Muito bom, muito bom. Consigo. E hoje, como ele tá? Voltou a pilotar? Voltou a pilotar, o cara ele foi piloto de helicóptero do Rally dos Sertões, então ele contava a história que passava no meio dos fios, passava voando aquele, eu falei, pelo amor de Deus, você não vai se matar de novo. Cara, parabéns. E o cara, assim, ele foi grato por muito tempo, ele, agradecia imensamente. Então, isso é uma outra coisa incrível, né? Que vocês às vezes pegam aquela pessoa, aquele paciente que está na cabeça dele, né? Porque uma coisa é a gente como profissional de saúde e outra estar dentro daquele, porque para ele tá 100% ruim. Inválido. Politrauma físico com impacto total Sim. Total. na cabeça da pessoa. O Arthur tem um caso que ele esqueceu. O paciente que caiu, o paraquedas não abriu. Ah, é verdade. Oh, que isso, outro gente. desse aí. Ele caiu no meio da Castelo Branco. Teve lá em Boituva. Tem também fraturas múltiplas. Ficou na UTI, ficou em coma, induzido e tal. Um caso bem complexo. E o paciente voltou depois de mais de 1 ano de reabilitação. Não foi só o Arthur, foi a nossa equipe do Vita, né, Arthur? Foi. A gente reabilitou. E foi um paciente que voltou ter as suas atividades normais e voltou a saltar. Caramba. Isso que eu ia falar, ele voltou a saltar de paraquedas. Então é isso que é importante, né, da profissão. As pessoas têm que... Muita gente pensa que é uma coisa marginal, né, uma coisa separada. Não, é fundamental. Como todas as áreas de saúde que foram sendo criadas, né, todas têm o seu papel. E a fisioterapia é incrível, né? A gente precisa mudar realmente essa mentalidade, mudar a cultura. Tem que
utilizar a seu favor, para os seus filhos, para sua família. Tá aí o Vita e outros tantos espalhados aí pelo Brasil, outros profissionais maravilhosos. Imagina esse piloto ou esse paraquedista se não existissem vocês. A chance de reabilitação. Porque médico, por exemplo, não tem a menor condição de fazer um trabalho de reabilitação, né? Ou outra profissão. Então, isso é incrível. É uma dupla, né? Porque esse caso do paraquedas também, eu dou bastante credibilidade pro médico que operou. Os Sim, médicos claro. que operaram ele. Porque, se eu não me engano, ele passou por 4 ou 5 procedimentos cirúrgicos diferentes. E um deles, ele teve um pino atravessado na pelve, e que com a cicatrização e a evolução da doença ficou muito próximo de complexos arteriais ali importantes. E na hora de tirar foi um quiprocó esse caso aí, teve que chamar vascular, o ortopedista acompanhou obviamente. Então eu acho que é uma dupla aí que trabalha muito bem, médico e fisioterapeuta. Sem dúvida, mas sem o fisioterapeuta certamente nada disso poderia acontecer, isso tenho certeza. É um complemento que a gente tem. É uma coisa assim que a gente desenvolveu esse DNA no Vita desde o início. O Dr. Wagner, desde o início da criação do Vita, ele trouxe esse DNA da preparação física, fisioterapia, equipe médica em prol do paciente. E a gente sempre pensa, a gente tem a nossa visão do Vita muito voltada para o atleta, né? Então a vitória do nosso paciente aqui, que ele voltou a saltar, vários atletas que passam com a gente conseguiu sua medalha olímpica. Eu tive essa experiência com o Bruno Fratos, para mim foi uma realidade profissional assim que vai chorar também, hein? Que para nós assim fez a reabilitação, né? E o garoto conseguiu, garoto não, de um homem também, né? Mas eu conheço ele desde os 15 anos de idade, assim, eu vejo o quanto ele evoluiu e para nós isso é uma satisfação tremenda na profissão. E fortalecendo também, isso tudo não é só para atletas, né? Sim. Não é só para esportistas de alto nível, é para todo mundo que pratica exercício, ou às vezes até para pessoas que ainda não praticam exercício, independente da idade, se está começando, está mais velho, é para todo mundo. Esse recurso é para todos, para não ficar essa ideia que é só para o atleta de alto nível, que todos nós precisamos, né? O prêmio vem de cada um. E a gente é muito grato por esse DNA do Vita de ter vindo de atleta, porque é o que o Moisés falou. O atleta para nós é o carro da Fórmula 1 para o trânsito urbano aí. Eles ensinaram muito pra gente, mas bastante coisa mesmo. Com certeza. Então muitas medalhas vieram de trabalhos do Vita, muitos recordes, mas também para os mortais normais como nós, também as portas estão abertas e certamente vocês vão ter, você que utilizar vai ter muito benefício. É isso aí. Que demais essa conversa, que demais. Aprendeu bastante, Moisés? Parabéns pro Vita. Fiquei emocionado com você. Me pegou de surpresa. Você viver isso daí e ter o privilégio e o retorno satisfatório da sua profissão, das suas mãos. Poder reabilitar uma pessoa deve ser gratificante. Maravilhoso. Mensagem final, primeiro o Cláudio, depois o Arthur, que vocês deixariam para quem está nos ouvindo, relacionado a tudo isso que nós conversamos. O que você deixaria para o nosso ouvinte de positivo, de fazer um fechamento de tudo isso que nós falamos? Que as pessoas tenham muita atenção à sua qualidade de vida, pense bastante na sua saúde, mude os hábitos, essa vai ser a solução. A fisioterapia é uma das bases para buscar a qualidade da saúde. A gente tem muito a oferecer para o nosso paciente. Então mude os hábitos, é difícil, mas precisa. Muito bem. Arthur? O que eu passaria aqui, assim, nós profissionais aqui, a gente está o tempo todo buscando o melhor para o paciente, mas é um ecossistema e dentro desse ecossistema o paciente é parte fundamental. Isso não é um discurso demagógico. A cultura hoje do paciente de ser cuidado passivamente, ela não é o que garante 100% de sucesso. Ele tem que fazer parte ativa do processo. É o que a gente fala, eu não posso fortalecer a sua coxa, o seu quadril, é você que tem que fazer o esforço. Então a disciplina tem que vir do paciente, a vontade tem que vir do paciente. No nosso serviço a gente bate muito nessa questão de orientação, porque você bem orientado, você vai se cuidar muito melhor. A gente não quer que você fique com a gente quer que você volte por outras questões se precisar, que a gente seja lembrado positivamente. Então o paciente ele é parte fundamental e existe uma cultura... Desculpa se eu vou ser um pouquinho longo aqui, vou alongar porque acho que vale a pena. Quando a gente compara a cultura do brasileiro com o europeu, com o norte-americano, o fato do brasileiro, apesar da crítica ao SUS, ele tem algum serviço ali, ele é amparado. As próprias operadoras no Brasil, você tem uma cobertura, você é amparado.
Quando você traz essas orientações para o paciente, às vezes ele não valoriza tanto o que a gente passa, porque ele sabe que ele está sendo assistido. Quando você vai para um modelo europeu, um modelo americano, norte-americano, canadense, você não tem todo esse suporte, você tem que pagar do próprio bolso. Então isso acaba mudando a cultura do paciente e ele sabe, ele é mais educado, ele é mais orientado, ele sabe que ele tem que aprender para se virar, porque senão ele não vai evoluir e vai custar muito caro para ele. Então, acho que a gente podia misturar um pouco isso, entrar um pouco nessa cultura. Não quero jogar a responsabilidade do paciente de maneira nenhuma. Eu só quero que a parte dele, ele entenda que ele é super responsável e que é isso que vai garantir o sucesso. Sensacional. Cláudio, Arthur, do Vita, uma honra tê-los aqui. Sorte de todos os pacientes que os têm como fisioterapeutas. Pessoal, obrigado. Valeu. Demais. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. Fiquem bem. Obrigado. Até o próximo episódio. Pode, doutor, compartilhe saúde. Permita que a gente continue com o nosso propósito. Obrigado. Obrigado.